Bom Dia Saúde, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Uma boa noite para você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar mais um programa Bom Dia Saúde. Aqui a gente sempre traz um assunto de relevância para a sua saúde, para aumentar o seu conhecimento, também cessar as suas dúvidas. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Marcelo Petri, que é ginecologista e obstetra. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana. O assunto de hoje, então, é sobre a gravidez e o tabagismo. E de início, assim, eu já vou te perguntar, quais são os malefícios da grávida usar o cigarro, então, doutor? Pois é. Boa noite. Então, inicialmente começando, o tabagismo ele sempre foi um problema a nível de população de longa data. Na gestação não é diferente. Hoje a gente sabe que das parturientes, esse é um dado importante, 10% das mulheres que têm neném mais ou menos são fumantes ativas, né? E principalmente na idade mais fértil, que é entre 18 e 24 anos. Então, a gente sabe que o cigarro ele tem efeitos cumulativos e na gestação não é diferente. Nós temos mais risco de parto prematuro, de baixo risco ao nascer, de placenta prévia, de descolamento de placenta, algumas síndromes de roubo de circulação. Nós temos um risco maior de lábio leporino, de fenda palatina, de cardiopatia, alteração das células de sangue do nenê e alguns outros riscos que se acumulam, né? E esses riscos, doutor, eles podem ser levados ao longo da vida da criança depois? Sim, a gente sabe que por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples e com menos repercussão sistêmica, que é a fenda palatina. Então, a criança que nasce com aquele defeito no lábio ou no céu da boca, ela vai carregar pro resto da vida. Vai ter uma vida normal, mas é uma marca que poderia ser evitado se a gente cuidasse da questão do vício. E para os bebês que são fumantes, que daí a mãe não é fumante, mas, por exemplo, o pai é fumante, ou alguma pessoa que vive na mesma casa junto com a grávida, junto com a gestante, é fumante, também prejudica? Sim, o tabagismo passivo é um problema porque a grávida não se considera ingestora da nicotina e dos outros produtos químicos que tem, mas sim, cronicamente vai afetando a circulação da mãe e vai afetando o neném. Então, se tu convive com fumantes no mesmo ambiente, tu acaba sofrendo os efeitos do vício também. E não só o cigarro também, né, doutora? A gente sabe que normalmente o cigarro, ele vem acompanhado do álcool, ele vem acompanhado de algumas outras drogas. Então, tudo isso prejudica muito, né? A níveis diferentes ou é um mesmo nível? Verdade. Toda droga lícita ou ilícita, ela é potencialmente causadora de problema na gestação. O que a gente tem mais corriqueiro, mais ao alcance da mão, seria o álcool e a nicotina, o cigarro, né? A gente sabe que, por exemplo, existe a síndrome alcoólica fetal, que é algo que vem vindo com pequenas doses ao longo da gestação e que vai levar repercussões para o neném ao longo da vida. Tá? E todas essas repercussões do feto, elas são doses dependentes. Então, quanto mais tu fuma, quanto mais tu ingere álcool, maiores são as chances de problema e mais graves são os problemas nesse neném. E não pode acarretar, por exemplo, na adolescência desse neném que passou por isso, ele vir a ser alcoólatra e fumante também, ou pode? Hoje a gente pensa que o alcoolismo, por exemplo, ele pode ter um vínculo genético. Então, se tu tem esse gene do alcoolismo, ele pode ser acionado pelo ambiente, ou seja, pela ingestão. Então a resposta é sim. Se a pessoa tem uma genética familiar, um histórico familiar, a gente pode estar desde a barriga da mãe criando um futuro dependente. É uma situação bem complicada, né, doutor? Porque a grávida às vezes também tem casos que ela não sabe que está grávida. A mulher ela é fumante há muito tempo, descobre a gravidez, por exemplo, eu já vi casos da mulher descobrir a gravidez no 6º mês de gestação, no 5º mês de gestação, quando a mulher é muito magra, né? E às vezes a menstruação ela não para de vir. Então pode acontecer casos de estar fumando, estar ingerindo bebida alcoólica e não saber, também prejudica, né? Isso é um fator que a gente não tem como controlar. A notícia boa é que, a partir do momento que tu interrompe o vício, tu começa a minimizar
e eventualmente até eliminar esses riscos, principalmente com relação ao cigarro. Então, quanto mais precocemente tu consegue parar com o vício, tu melhora a qualidade dessa gestação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa no neném é que ele tenha bom peso. E a paciente fumante, ela pode diminuir até 200 gramas no tamanho desse neném. E esse neném que teria um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento de altura determinado para aquela família, ele vai ter um retardo de crescimento. Pode vir a ser uma criança anêmica, uma criança que talvez não cresça, talvez não ganhe peso no futuro também? A princípio, sim. A princípio, sim. Ele mexe com células sanguíneas, porque um dos componentes que acumula no sangue da mãe é o monóxido de carbono. E ele se liga muito fácil às nossas células sanguíneas que transportam oxigênio, roubando espaço do oxigênio. E isso restringe todo o desenvolvimento do neném. E um detalhe importante que a população, as gestantes não sabem, o monóxido de carbono ele pode ficar acumulado no sangue da mãe em média 2 horas, no sangue do neném 7 horas. Então, se tu fumar um cigarro a cada 7 horas, tu vai manter esse neném sempre intoxicado. A mãe talvez não, mas esse neném sim. Isso faz muita diferença no desenvolvimento do nenê dentro do útero. E para uma mulher que foi fumante, por exemplo, a vida toda, aí ela decide engravidar, uma gravidez planejada, ela para de fumar e engravida de fato depois de ter parado de fumar. Pode acarretar riscos também por ela ter sido muito tempo fumante ao nenê? As alterações vasculares que essa mãe tem não revertem mais. Então, sim, a gente pode ter insuficiência útero-placentária, né? Então, uma placenta que funciona mal vai produzir pouco líquido, vai alimentar menos o neném e a gente pode ter consequências. Mas a consequência direta do tabagismo, se ela parar no início ou antes de engravidar, não. Essas a gente interrompe. Então, o ato de parar de fumar na gestação, ele ajuda e ajuda muito. Mas não é o suficiente, né? Com uma gravidez totalmente normal. O ideal era não fumar nunca. Essa é a nossa luta como médico, que as pessoas não tenham o vício. Mas na sociedade que nós temos hoje, está indo a passos lentos. Mas parando com o vício, sabendo da gestação, já melhora muito o prognóstico dessa gravidez. E para o caso de, por exemplo, uma inseminação artificial, também ela prejudica se a mulher for fumante, demora mais ou não tem nada a ver? Se tu altera a vasculatura, né? Porque a inseminação, como qualquer fator da nossa vida, depende da qualidade do nosso sangue e da nossa circulação. Então pode alterar. Mas não especificamente o procedimento, a fertilização em si, né? Mas o desenvolvimento do nenê, a capacidade dele se prender no útero para desenvolver, essas coisas afetam. Então, o pai fumante ou a mãe fumante não é sinônimo de infertilidade, ou sim? Pode diminuir, se chama de subfertilidade. A gente tem uma má qualidade de espermatozoide, uma má qualidade de sêmen, uma má qualidade de muco do colo do útero, e esses fatores associados diminuem a chance da mulher engravidar. Porque muitos casais tentam e às vezes não descobrem a raiz do problema, né? Quando se investiga a infertilidade, um dos fatores que tem que ser um fator controlável, né? Um fator de risco controlável, é a eliminação dos vícios. Então, uma orientação que a gente dá é a interrupção imediata do tabagismo, tanto pelo pai quanto pela mãe. E para fechar assim, a nossa entrevista, doutor, eu queria que você desse dicas para as pessoas, para quem já está grávida neste momento, para gestantes ou para pessoas que pretendem engravidar, para que tenham hábitos saudáveis, né? Os cuidados que tem que ter durante a gestação, se a prática do exercício físico ela é importante, se for bem monitorada, tudo para que corra tudo bem, né? Sempre que nós tivermos orientação para tomar as nossas condutas de vida, elas são mais adequadas, né? Isso vale para exercício físico, para dietas, cuidados médicos, enfim. Mas o que a gente recomenda para uma gestação saudável? Ao menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. A gravidez, como é um evento natural, a gente recomenda então uma vida o mais natural possível, com menos substâncias químicas, menos conservantes, menos corantes, um horário regular de sono, um horário regular de alimentação, dar prioridade para a proteína animal, né? Toda a gravidez depende de líquido, então a hidratação é uma tecla que eu bato com muita força com as gestantes, porque a hidratação é a base de tudo, o desenvolvimento do nenê, o desenvolvimento da gestação, a questão da amamentação, a base do leite é água, né? Então a hidratação é muito importante,
Alimentação saudável também, né? Os vegetais, frutas, verduras, legumes variados, bem higienizados, para a gente cuidar da questão das doenças, mas quanto mais vegetais e alimentação natural na alimentação, de melhor qualidade vai ser essa gravidez. Então tá, doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Com certeza é sempre muito importante quando a gente realiza entrevistas, né? Que acaba sanando as dúvidas de muitas mamães. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Isso mesmo, conversamos então com o Dr. Marcelo Petri, ele que é ginecologista e obstetra, e é claro que você também pode agendar a sua consulta com o doutor. Este foi mais um Bom Dia Saúde, hoje tratamos sobre a gravidez e o tabagismo. Você pode ficar ligado, você pode rever este programa através das plataformas de interação do Grupo Bom Dia, através do nosso YouTube TV Bom Dia, Facebook Jornal Bom Dia e através do nosso site tvbomdia.com. Lembre sempre de curtir, de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essa entrevista. Uma ótima noite, um ótimo domingo para você e até a semana que vem. Bom Dia Saúde, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site.